Shalom, shalom, graça e paz, queridos e queridas do Senhor. Eu venho aqui neste momento trazer para vocês a terceira aula. Eu sou a Miss Manucélia, do Comando Águia, daqui da cidade de Maringá, e eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem nos mostrado, um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu quero poder compartilhar com vocês. Amém? Eu quero deixar aqui nesse dia, nessa terceira aula, uma palavra e uma revelação a qual o Senhor Espírito Santo me mostrou. Algum tempo atrás, o Senhor usou os seus profetas para falar comigo, e o Senhor disse a mim também que o Senhor me usaria como profeta, que o Senhor me usaria para o alinhamento da noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, e quando o Senhor falou dessa forma comigo, eu não entendi no momento o que verdadeiramente o Senhor queria comigo e qual seria a minha função no reino. E então, durante o tempo, o passar do tempo, o Senhor foi ministrando ao meu coração e confirmando a unção profética sobre a minha vida. E algumas coisas que eu ainda não entendia, Ele foi me ensinando, me capacitando. E aí eu fui entender o ministério profético ao qual o Senhor tinha me dado e qual a minha função no reino. E o Senhor, então, confirmou este ministério. O Senhor falou que eu estaria trazendo a palavra de alinhamento para a sua noiva. E desse momento, então, o Senhor tem me mostrado, me dado muitas revelações e me mostrado coisas profundas através da sua palavra, revelações profundas através da sua palavra, que eu quero compartilhar com vocês, eu quero poder ser útil na vida de vocês. E quando eu entendi o que verdadeiramente o Senhor queria, aonde Ele queria me usar, então o meu ministério começou a fluir. Amém? E hoje eu entendo que nós vamos nos desenvolver e ficarmos felizes e satisfeitos quando verdadeiramente nós descobrimos o nosso ministério e o nosso chamado. E hoje eu quero compartilhar um pouco do que o Senhor tem me mostrado. E quando o Senhor falou meu coração, Ele confirmou, o Senhor falou: filha, você levará a palavra à minha noiva, à minha igreja, para o alinhamento da minha noiva. E nos dias de hoje, nós vivemos uns dias difíceis, dias a qual muitos não querem ouvir a verdade, muitos não querem viver o verdadeiro evangelho, que é aquele evangelho simples, aquele evangelho que Jesus pregava. O evangelho simples, mas porém de poder, de fogo, de autoridade, de unção. E eu quero compartilhar algo com vocês antes de eu entrar aqui na palavra. Algum tempo atrás, quando eu achava que eu já pregava ou louvava, que o Senhor Jesus, que o Senhor Espírito Santo me usava, eu achava que eu conhecia Ele, foi quando eu fui impactada pela glória do Senhor e pela unção dele. Então eu descobri que eu não conhecia nada ainda de Deus. Na verdade, eu precisei nascer novamente. Eu precisei nascer em Deus novamente e conhecê-lo novamente. E eu descobri que o Evangelho, ele é simples. Eu descobri que nosso Senhor Jesus, que nosso querido Espírito Santo, que eles são simples. Amém? E eu descobri que o Senhor, Ele queria me usar da maneira a qual eu sou. Que eu não precisava ser cópia de ninguém. Que Ele queria me usar do jeito que eu sou. Ele tinha uma identidade para mim. E quando eu descobri isso, então a minha vida espiritual mudou e começou a fluir. Porque eu tenho que compartilhar isso com vocês antes de eu passar a palavra para vocês. Nós vivemos nos dias de hoje um evangelho de pessoas de
cópias, de muitos querendo copiar. Claro, muitas das vezes nós temos os nossos heróis da fé, e às vezes nós olhamos para eles, nós queremos até espelhar neles, né? Mas isso não pode roubar a nossa identidade. Isso não pode impedir o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, porque na verdade o Senhor, Ele quer nos usar. Hoje eu entendo porque o Senhor diz na palavra dele, quando Ele nos chamou desde o ventre, Ele nos chamou para um propósito. Eu não sei para qual foi o propósito que o Senhor te chamou, mas o Senhor te chamou para algum propósito no reino dele. Eu não sei se o Senhor te chamou por apóstolo, te chamou por pastor, por missionário, por diácono, por cooperador, por pastor, por pastora, por profeta. Eu não sei, mas eu quero dizer para você que quando verdadeiramente nós descobrimos qual é a nossa função e qual é o nosso papel no reino de Deus, então tudo passa a fluir em nós de uma forma natural, simples, aleluias, mas que funciona, amém? Então eu quero deixar isso para vocês, eu senti de Deus deixar isso para vocês, que cada um de vocês que está me ouvindo possa descobrir qual é a tua função no reino, e o porquê e o para que você foi chamado, porque quando você descobrir isso, você realmente, verdadeiramente vai se encontrar e vai ser feliz e vai poder se desenvolver dentro daquilo que o Senhor te chamou, amém? E quando eu descobri, e quando eu vi, né, que tudo no Senhor é com simplicidade, com humildade, eu quero já deixar algo aqui para vocês, né, que quando eu comecei, quando o Senhor me chamou, quando eu fui para a presença do Senhor, o Senhor permitiu até mesmo uma enfermidade para que eu fosse, né? Porque muitas vezes o Senhor me chamou e eu não fui no amor. Então o Senhor, Ele permitiu a enfermidade, permitiu ficar enferma por 3 meses, com depressão, de cama. Mas foi lá naquele quarto, naquele leito, que Ele me alcançou com a sua infinita graça e com a sua infinita misericórdia. E quando Ele me chamou, eu vim do mundo, eu cantava em bandas de baile, e quando o Senhor me chamou, quando eu tive um encontro real com Ele dentro do meu quarto, sozinho, ouvindo um louvor, ali o meu quarto foi inundado pela glória dEle, uma luz muito linda, e ali eu fui tomada pela glória dEle, que eu caí ao chão em lágrimas e aceitei e recebi Ele como meu único e suficiente Salvador, e a partir daí houve a transformação na minha vida. E neste momento, quando o Senhor me chamou, eu comecei a ir para a igreja, fui ministrada, passei por processos de libertação, e o Senhor começou a fazer a obra na minha vida. Mas ali, quando eu comecei a ir para a igreja, comecei ali o Senhor também me deu, né, pela misericórdia, pela graça dele, o ministério de louvor, ser ministro de louvor. E ali o Senhor, quando Ele me chamou, eu comecei a ouvir os louvores, a ouvir as cantoras, né, gospel, evangélicas, né, e eu gostava muito de ouvir a nossa irmã Cassiane, amava ouvir os louvores dela, porque eram louvores que me edificavam, que falavam muito ao meu coração. Então eu comecei ali a ir para o monte, fazer campanha de oração, e ali eu comecei a ir para o monte, e eu comecei a levar até mesmo o encarte do CD da nossa irmã Cassiane. E lá no monte eu comecei a orar, e eu admirava o ministério dela. Eu comecei a pedir para o Senhor, falei, Senhor, eu quero cantar igual a ela, eu quero ser igual a ela, eu quero ter a unção, eu quero ser usada da mesma forma que ela. E ali eu chorava em oração e pedindo para o Senhor. E uma certa feita, até então eu ainda não conseguia ter o discernimento, até então eu era recém-convertida, não conseguia ainda ouvir a voz do Senhor. E uma certa feita o Senhor falou comigo, o Senhor falou ao meu coração e eu consegui entender. E Ele disse para mim, filha, o que eu tenho preparado para você é para você, o que eu dei para ela é dela. O Senhor disse para mim, não me peça
Não me peça o que está sobre a vida dela. Me peça mais, porque eu tenho muito mais. Irmãs e irmãs, é claro que não seria igual. Imagina, a nossa irmã Cassiane tem uma extensão de voz enorme. Amém? Que o Senhor deu para ela, a identidade dela. E eu tenho uma voz rouca, grave. Nunca, né? Só se Deus fizesse mesmo um milagre. Eu creio que o Senhor pode fazer, mas não seria dessa forma. O Senhor não queria me usar dessa forma. O Senhor queria que eu fosse a Anicélia. Ele tinha algo para mim. O Senhor diz: filha, eu quero te usar da maneira que você é. E o que eu tenho guardado para você, reservado para você, é seu. É para você. E eu quero, deixa eu te usar da forma que eu quero te usar. E aí, queridos, que eu fui entender, né, que Deus, Ele faz como Ele quer, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E tudo que nós precisamos é nos colocar verdadeiramente na presença dEle e deixar que Ele venha nos usar da forma que Ele quer nos usar. Que Ele venha fluir em nós, né, que o reino dEle, que Ele venha fluir em nós da maneira que Ele queira. Amém? Talvez você está pedindo algo para o Senhor e Deus tem muito mais para você. Amém? Uma outra feita, o Senhor, eu em oração, o Senhor falou comigo. E o Senhor me disse assim: filha, peça e eu te darei. Bate na porta, como diz a palavra do Senhor, e a porta se abrirá. E o Senhor falou para mim, e o Senhor me mostrou algo, e Ele me disse: filha, tenho eu coisas, algo tão lindas, tão grandes e tão belas que eu ainda não dei para ninguém nessa terra. Eu tenho isso comigo, o Senhor me diz. E na medida que você buscar, na medida que você se esforçar e que você entender e deixar que eu flua em você da maneira que eu queira fluir, eu te darei, o Senhor me disse. O Senhor disse: mas infelizmente nós pedimos, a Bíblia mesmo fala que muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Então nós temos que saber pedir. Eu quero dizer algo para você aqui hoje, né, já nessa aula, que você saiba pedir para o Senhor, que você tenha ousadia para pedir para o Senhor, porque no trono dele, junto com ele, ele tem dons guardados com ele tem mistérios guardados com ele que ele ainda não deu para ninguém. Ele tem novidades, porque o nosso Deus, ele é Deus de novidades. Ele é um Deus que, a palavra também nos diz que a cada manhã a palavra dele se renova, as revelações se renovam. Então nós temos que saber pedir para o Senhor. Amém? Então saiba pedir a Ele. Saiba pedir para Ele. Seja autêntico. Né? Não queira aquilo que o teu irmão já tem. Claro que, né, às vezes nós queremos, a gente pensa: Senhor, eu quero da mesma capa, né? Senhor, eu quero da mesma unção. Até somos ousados, né? Como Eliseu foi em pedir porção dobrada. Peça mesmo a porção dobrada, mas peça, deixa Ele entregar para você, deixa Ele fazer, que você vai ver como que a tua vida espiritual, como que Ele vai fluir em você, como que o teu ministério vai crescer, como que o teu ministério vai ser reconhecido, você sendo autêntico. Amém? Você sendo você tendo a tua identidade. Amém, queridos? E se for para nós imitarmos alguém, eu vou dizer para você verdadeiramente, nós temos que ser imitadores e seguidores de Cristo Jesus, que não tem referência melhor, não tem identidade melhor do que a dele. Amém? Mas não podemos ter os nossos heróis da fé, sim, né? Até mesmo na Bíblia, né? Nós temos os nossos heróis também, mas se tiver que ser cópia autêntica, vamos ser cópia autêntica do nosso Senhor Jesus. Amém? E eu quero aqui deixar uma palavra ao coração de vocês, nessa terceira aula que se encontra em Coríntios 2, 3, amém? As palavras de Paulo dizendo aqui: eu, porém, irmãos, não vos pude falar eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei de beber e vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que ninguém o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Aleluias. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Amado, que Paulo está dizendo aos coríntios, né, a igreja de Coríntios, ele está relatando que ele veio, né, ali com um alimento, ele veio ali com um alimento sólido, com um alimento forte, mas ele estava dizendo também que aquele povo, que a igreja daquele tempo, eles não estavam preparados para receber este alimento espiritual, porque eles estavam ali acostumados com o leite, né? Estava acostumado ali com aquele alimento, vamos dizer, fraco, amém? E então Paulo estava relatando, Paulo estava dizendo, eu vos dei leite de beber, né? Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E eu quero dizer uma coisa para vocês, nós só vamos conseguir entender o reino, as coisas de Deus, né, quando verdadeiramente nós nos portarmos como seres espirituais, né? Nós sabemos que nós vivemos nessa terra, né, que nós somos feitos de carne, né, porém também de espírito, de alma, né? Mas e o que nós vemos nos dias de hoje, pela experiência que o Senhor tem nos dado, pelos lugares a qual nós temos andado, nós temos visto que muitas igrejas têm se portado dessa forma, que quando nós levamos um alimento um pouco mais forte, levamos algo um pouco mais edificante, que a igreja não tem recebido. A igreja, de uma certa forma, muitos lugares a qual nós temos passado, tem rejeitado a palavra, tem rejeitado o avivamento, tem rejeitado o poder do Espírito Santo, né? Muitos ainda chegam até a dizer que não é por Deus, não é pelo Espírito Santo que as obras estão acontecendo. E nos dias de hoje, querido, não está diferente desses dias a qual Paulo estava anunciando o evangelho, a qual Paulo estava dizendo para aquele povo. Porque nos dias de hoje nós estamos vivendo, tem igreja que nós vamos ministrar e que o Espírito Santo fica impossibilitado de agir, de fazer, de se manifestar por conta da incredulidade do povo, por conta do espírito de fariseu que tem tomado conta, né, do coração de muitos e não tem recebido. E nós vemos o Senhor Espírito Santo querendo entrar, querendo agir, querendo se manifestar, querendo fazer. E muitas vezes o homem tem colocado limitação no poder de Deus. Amém? E é algo que eu aprendi e tenho aprendido com o Senhor. E como que nós podemos julgar ou até mesmo não querer receber? É claro que às vezes algo que nós não conhecemos ou nós não vivemos ainda, como eu falei para vocês aqui no início, eu vivenciei isso com o Senhor, que quando eu já achava que eu já sabia, quando eu já achava que eu já conhecia um pouco da Bíblia, né, que eu já conhecia um pouco de Deus, foi quando verdadeiramente eu tive um encontro real com o Senhor Espírito Santo. E eu vi
porque eu precisava nascer de novo, eu precisava aprender novamente. Aleluias, porque colocaram tantas coisas na minha cabeça, tantas doutrinas, não doutrinas colocadas pela palavra, mas sim colocadas pelo homem. Quantas coisas, quantas vacas sagradas, quantas coisas, coisas que não provinham do Senhor. E eu achava que eu tinha que viver aquilo ali. Mas quando verdadeiramente eu tive um encontro com o Senhor Espírito Santo, quando verdadeiramente eu tive um encontro real com Ele, então eu entendi e verdadeiramente entreguei a minha vida para o Senhor e vi que eu precisava nascer de novo, como diz a palavra do Senhor, quando o Senhor estava falando ali com Nicodemos e dizendo que era necessário que nascesse de novo, mas que viesse nascer no Espírito. Porque, queridos, nós só vamos entender as coisas de Deus, nós só vamos entender os céus, nós só vamos ter as verdadeiras revelações, nós só vamos estar perto do Senhor quando verdadeiramente nós entendemos que o reino de Deus não é daqui. Aleluias. Nós só vamos viver os céus quando nós entendemos que nós somos um ser espiritual. Nós podemos habitar nessa terra, nós podemos estar aqui, mas nós estamos aqui de passagem, nós não somos daqui, nós somos de outro lugar, nós somos do céu. Aleluias. E nós só vamos entender isso e viver isso quando nós deixarmos a nossa carne de lado e vivemos e andarmos no Espírito. Isso aconteceu comigo quando verdadeiramente eu entreguei e eu falei: Senhor, eu preciso verdadeiramente nascer de novo, mas nascer no Espírito, nascer no Senhor, para entender aquilo que é do Senhor. Amém? E nos últimos dias nós andamos por tantos lugares, nós encontramos a igreja do Senhor dessa forma. Muitos acham que não precisam mais aprender, muitos acham que porque tem um título, né, porque tem um anel, não sou contra não, queridos, pelo amor de Deus, entenda. Amém? Se o Senhor mandou você fazer uma faculdade de teologia, faça, não sou contra, viu? A palavra do Senhor diz que nós temos que crescer mesmo na graça, no conhecimento, né? Mas nós não podemos deixar que a letra venha falar mais do que o Espírito em nós. Amém? E infelizmente nos lugares a qual nós andamos, nós vemos, né, igrejas que se encontram dessa forma, né? Aonde não querem deixar o Espírito fluir, não querem deixar o Espírito falar. Muitas igrejas, homens batem no peito e diz, né, eu sou, eu faço, eu aconteço. Querida, no fundo nós não somos nada, nós não fazemos nada se o Senhor não fizer em nós. Nós não somos nada sem a presença dEle. Aleluia. E Paulo estava dizendo, né, e Paulo também estava falando aqui, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós ciúmes, contenda. Não é assim. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Porque aqueles que são nascidos do Espírito, verdadeiramente, queridos, eles querem buscar aquilo que é do Espírito, não aquilo que é, né, da carne. Igual diz a palavra do Senhor, né? Os frutos do Espírito, a obra do Espírito e as obras da carne. Mas nós encontramos nos últimos dias a igreja do Senhor dessa forma. E o Senhor tem falado, queimado no meu coração, que é tempo de nós vivermos os céus na terra. É tempo de nós buscarmos o reino. É tempo de nós vermos a manifestação do reino na terra, dos céus na terra. É tempo de nós vivermos e andarmos nas dimensões celestes aqui na terra. E somente aqueles que crêem, aqueles que buscam, aqueles que verdadeiramente se entregam para o Senhor, né, que crê, que deixa o Espírito fluir da forma qual Ele queira fluir, somente esses vão viver e vão entrar nessas dimensões, né? E vão poder contemplar as maravilhas do Senhor. Irmãos, hoje quando nós falamos na igreja, quando nós começamos a pregar, a dizer as experiências que o Senhor tem nos dado, as experiências de arrebatamento,
nas dimensões a qual o Senhor tem nos levado, quando nós vamos trazer para a igreja as revelações que o Senhor tem nos dado para a edificação da noiva, muitos rejeitam, muitos falam que não é por Deus. Mas, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Não se intimida a entregar, não se intimida. Eu quero falar isso para os profetas que estão ouvindo essa mensagem. Não se intimida, não tema a entregar, a dizer as revelações que o Senhor Espírito Santo tem lhe mostrado. Não se intimida a entregar aquilo que o Senhor tem falado para você entregar para a edificação da noiva. Goste quem gostar, quem queira receber, mas não deixa. Aleluia, porque muitos vão te rejeitar pelo que você vai falar, muitos vão te perseguir pelo que você vai falar, muitos vão falar que não é por Deus, mas por Beelzebul. Mas não fizeram isso também com o nosso querido Jesus. Mas o que importa é você fazer o ID, o que importa é você viver os céus, o que importa é você andar com o Senhor Jesus, o que importa é você ter uma vida com Ele, porque você não é daqui. E nos últimos dias eu quero falar sobre isso com vocês, da imaturidade espiritual. E nós temos andado, queridos, por algumas partes aqui do nosso país, por várias igrejas, pela misericórdia do Senhor, eu e o apóstolo, fazendo o ID, que o Senhor nos mandou. E nós temos passado por tantas igrejas, por tantos lugares, a qual tem lugares que eu saio com meu coração entristecido, porque eu quero falar sobre isso aqui hoje também. Porque nós às vezes chegamos nos lugares, em algumas igrejas, e nós vemos tanta divisão dentro da igreja, tantas pessoas pegando o microfone, usando os dons, os talentos, a unção que o Senhor Espírito Santo deu. Nós vemos às vezes pessoas disputando, pessoas até mesmo achando assim que o culto só vai fluir ou que o céu só vai se abrir quando ela está com o microfone na mão ou quando ela estiver ministrando, E nós vemos assim tanta disputa, tanta contenda, Irmão que não fala com o irmão, irmão com a cara virada com o outro, irmão com ciúmes de outro, porque o outro tem pago um preço maior e Deus tem usado. E eu vejo às vezes o querido Espírito Santo ali gemendo, entristecido, ele querendo agir, ele querendo fazer, e nós, como igreja, colocando ali as barreiras, colocando ali os impedimentos, E o Senhor Espírito Santo querendo fazer algo, querendo trabalhar, Porque na verdade a igreja somos nós. E quando nós nos reunimos no templo, nós nos reunimos ali para glorificar ao Rei da Glória. E o Senhor, Ele nunca reúne o seu povo em vão. O Senhor, Ele nunca reúne o seu povo em vão. Quando Ele reúne o seu povo, quando há uma reunião de oração, de intercessão, de louvor, seja o que for, de adoração, de evangelismo, de uma célula, quando o Senhor reúne o seu povo, Ele reúne o seu povo com propósito. Ele reúne o seu povo para a manifestação do seu poder. Ele reúne o seu povo porque Ele quer se manifestar, Ele quer curar, Ele quer batizar, Ele quer falar. Aleluia. Canta lamanai. Mas muitas das vezes ali naquele ambiente está aquela divisão, porque um acha que pode mais, o outro acha que tem mais unção, o outro acha que ele tem mais poder e autoridade, o outro acha que porque ele tem uma carteirinha, o outro acha porque ele tem um título, ele acha, e na verdade esse achismo dentro da casa do Senhor tem que cair, porque só assim, queridos, nós veremos verdadeiramente a manifestação da glória do Senhor sobre as nossas vidas. E esses dias eu estava perguntando para o Senhor, por que quando nós
muitas das vezes nós nos reunimos ali numa casa, num grupo pequeno, ou no monte, ou no nosso quarto de oração. Por que a manifestação do teu poder, Senhor, é maior sobre as nossas vidas? Aí o Senhor me respondeu, porque muitas das vezes num ambiente, querido, que está cheio de pessoas, num ambiente que está ali cheio de líderes, cheio de autoridades, ali verdadeiramente muitos não estão com o coração voltado verdadeiramente para o Senhor, porque o eu muitas das vezes entra, a soberba entra, o espírito do achismo entra dentro do coração, e nós ali impedimos o querido Espírito Santo de trabalhar, dele se mover e dele agir. Paulo está dizendo aqui, nós somos do mesmo Jesus, nós servimos o mesmo Jesus, nós somos apenas cooperadores, todos nós somos cooperadores para o reino, todos nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus, somos nós. Nem Apolo é maior, nem Paulo é maior, nem você é maior, nem eu sou maior. O maior é Ele. E se nós entendermos isso e passarmos a buscar o reino, todos no mesmo propósito, todos na mesma intenção, né? E focarmos no céu. Esses dias eu perguntei para o Senhor por que o reino das trevas tem se multiplicado, queridos, tem avançado, e quando nós olhamos às vezes para a igreja parece que ela está patinando. Aleluia. E o Senhor falou comigo, o Senhor falou, sabe por quê, filha? Porque o reino das trevas, eles são mais unidos, porque eles são mais organizados. Oh, aleluia. Porque o reino deles não se divide. E quantas vezes o Senhor olha para nossas igrejas, querido, a perseguição e eu vou falar uma coisa para vocês, não era nada disso que eu preparei aqui para trazer hoje, tá? Não era nada disso. Mas nesse momento o querido Espírito Santo já tomou a direção de tudo aqui, e eu amo isso, porque é Ele que tem que tomar a direção de tudo. Aleluia. É Ele que tem que estar no controle de tudo, não eu nem você, mas sim é Ele. E eu amo quando Ele faz isso, quando Ele chega aqui no meu tabernáculo, no nosso tabernáculo de oração, quando Ele chega na igreja, quando Ele chega no ambiente, Ele diz assim, eu estou quebrando os protocolos, eu estou quebrando aqui o sistema, e estou fazendo do jeito que eu quero. Aleluias. Eu amo quando Ele faz isso, porque Ele está dizendo assim, a direção de tudo é minha, eu tenho controle de tudo, e eu faço como eu quero, eu realizo como eu quero. Aleluias. E aqui Paulo está dizendo, né? E aqui o Senhor está nos falando aqui nesse momento através dessa palavra. Não importa qual título você tem, não importa a carteirinha que você tem, não importa qual igreja que você congrega, qual igreja que você toma conta, não importa qual o teu nome, não importa quem você é. Nós temos que ter a consciência como igreja do Senhor, que quem tem o domínio de todas as coisas é Ele, que quem faz é Ele, que por Ele e para Ele são todas as coisas. E se verdadeiramente a igreja do Senhor nos últimos dias quiser viver os altos níveis de unção, os altos níveis de revelação, quiserem viver aquilo que o Senhor tem, a promessa qual Ele tem, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos vivendo esses dias o Senhor falou comigo, filha, vocês estão vivendo os dias de Pentecoste até hoje. O dia de Pentecoste não acabou. O meu poder está liberado a vocês. A minha unção está liberado a vocês. E o Senhor falou no meu coração que quando verdadeiramente, queridos, a igreja entender isso, quando a igreja do Senhor se unir, cair as placas, cair a divisão, cair o eu, a soberba, cair o espírito de achismo, e a igreja se unir para buscar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus, todos no mesmo propósito, a igreja do Senhor vai avançar. Nós vamos saquear o inferno, vamos ganhar as almas, e o reino vai ser estabelecido aqui na terra. Aleluias. E quando a igreja falar, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro,
nós não vamos ver, querido, mas quando nós entendemos que o reino do Senhor não é a divisão, e sim a união, quando as placas caírem, aleluia, e as igrejas se unirem para o mesmo propósito, que é adorar ao Rei da Glória, é buscar a presença do Rei da Glória, para trazer a liberdade aos cativos, para trazer a cura aos enfermos, para trazer ali a alegria, trazer a paz para os oprimidos, para aqueles que estão cativos na tristeza, na depressão, aqueles que estão ali em cárcere. Quando a igreja entender que a união, quando focarmos todo no mesmo propósito, nós vamos ver, querido, a igreja avançar e nós vamos ganhar muitas almas. Nós vamos operar milagres no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus está falando na palavra dele: se vocês crerem em mim, vocês farão sinais ainda maiores, vocês farão obras ainda maiores, e os meus sinais vão acompanhar aqueles que crêem. E quando cair, querido, a divisão, quando cair as placas, as contendas, os ciúmes, as perseguições, irmãos, quando perseguidores têm se levantado, irmão perseguindo irmão, igreja perseguindo igreja, irmãos, se nós servimos o mesmo Jesus, se nós vamos habitar no mesmo céu, aleluias. Por mais que muito, eu quero dizer isso aqui através do Espírito Santo, Paulo mesmo também disse isso. Por mais, querido, que muitas das vezes você vê o teu irmão fazendo algo, ou pregando de uma forma incorreta, ou que a vida dele não está de uma forma correta diante do Senhor, não cabe você a julgar. De alguma forma o evangelho está sendo anunciado. Deixa, ore para que Deus abra os olhos do seu irmão, que Deus abençoe ele. Mas este papel não é teu, esse papel é do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que convence o homem, amém, a toda a verdade, amém. Então a nossa função no reino é orar uns pelos outros, abençoar, amém. Eu vou falar algo para vocês aqui. Às vezes eu olho algumas coisas, sabe, né? Essa aula está sendo feita aqui, né? Para edificação do reino, para que quem venha ouvir essa palavra seja edificado, seja curado, seja liberto, seja transformado. Para isso que o Senhor nos deu as redes sociais, para isso que o Senhor nos deu o Facebook. Eu creio, bispo, o Facebook do diabo. Não, queridos, tudo foi por Deus, Deus que fez. Nós temos que saber usar, amém. Tudo é para Ele, é por Ele. São todas as coisas. Ele deu a sabedoria ao homem, para o homem criar, para o homem fazer. E nós temos que saber usar. Escuta que eu vou falar para você aqui hoje, que eu sinto, o Espírito Santo está pedindo para eu dizer isso aqui nessa aula. O Facebook, as redes sociais, a mídia, o WhatsApp, é feito, queridos, também para nós como igreja usarmos para a edificação do reino, não para bens lucrativos, não para atacar o teu irmão, não para destruir o teu irmão, não para ficar postando coisas para envergonhar a noiva, aleluias. Eu vejo às vezes, querido, uma pessoa que se fala filha de Deus, pega lá um vídeo de algo que aconteceu com um dos nossos, né, com um líder. A palavra do Senhor diz que é lícito que os escândalos, né, aconteça, vai acontecer, querido. Porém, nós não temos que ficar compartilhando, nós não temos que ficar envergonhando a noiva de Jesus Cristo. E eu vejo lá, os filhos de Deus começam a compartilhar, começam a zombar. Queridos, não, nós temos que orar pelos nossos irmãos que caíram, porque a Bíblia diz que quem está de pé, né? A palavra do Senhor está falando que aqueles que estão de pé tem que orar, permanecer de pé, cuidar para não cair. E se cair, porém, o Senhor está ali com as mãos estendidas para ajudá-lo, para levantar. E a nossa obrigação como igreja é essa. É nos unir, é orar um pelos outros, orar por aqueles que caíram, por aqueles que foram atingidos na batalha. Ou vocês acham que eles foram atingidos porque eles queriam ser atingidos? E às vezes o meu coração entristece de eu ver pessoas usando as redes sociais e compartilham aquilo, vai levando aquilo para frente. Não, querido, nós não podemos envergonhar a noiva. Nós temos que orar pela noiva.
Aleluias. Amém? É este o nosso papel. Orar para edificação, para que o Senhor venha edificar a noiva. E o Senhor nos chamou para isso. Amém, queridos? Então entenda, né, que as redes sociais, o teu Facebook, o teu WhatsApp, é para você colocar coisas para edificação do reino. O que não te edifica, queridos, deixa para lá. Amém? Não vamos compartilhar, não vamos cair naquilo que Satanás tem feito nos últimos dias, né? Para envergonhar a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero, para eu encerrar aqui hoje, eu quero passar algo para vocês de uma revelação que o Senhor Espírito Santo me deu. E é tempo, eu quero dizer para vocês, é tempo de nós vivermos coisas lindas com o Senhor Jesus, com o Senhor Espírito Santo. É tempo de nós termos experiências sobrenaturais. É tempo de nós deixarmos Ele usar a nossa vida, dele fluir em nós. Eu quero dizer para você, é tempo do Senhor usar a tua vida. É tempo do Espírito Santo te encher. É tempo dele levantar você e o teu ministério. É tempo dele levar você nas nações, para que o nome dele seja glorificado. Mas hoje o Senhor está fazendo um convite a nós. O Senhor quer que nós passamos como igreja do Senhor verdadeiramente, andarmos no Espírito, fluirmos no Espírito, entender as coisas do Espírito. Ele está fazendo um convite para a sua igreja nos últimos dias. E eu quero passar algo para você. Por esses tempos atrás, o Senhor Espírito Santo me deu uma experiência muito tremenda. E o Senhor falou para mim, filha, por onde você for, você conta e você anuncia o que eu estou te mostrando. E eu tenho tentado, da melhor forma possível, fazer, falar, anunciar. Como eu falei aqui no começo, não tem sido fácil essa missão. Porque em muitos lugares que nós temos andado, quando nós passamos, quando nós falamos, não tem aceito. Mas tem lugares que os verdadeiros filhos de Deus entendem, recebem, aceitam e vivem. Amém. E algum tempo atrás o Senhor me arrebatou e em espírito o Senhor me mostrou algo. O Senhor me levou a uma igreja, a um templo muito grande, enorme, com milhares e milhares de pessoas. E o Senhor me levou um espírito dentro deste templo. E quando eu cheguei dentro desse templo, eu entrei pela porta da igreja e eu comecei a andar e eu fui até o altar da igreja, passando pelo corredor da igreja. E muitas, inúmeras pessoas, milhares e milhares de pessoas dentro daquela igreja. E quando eu adentrei, eu fui até o altar. E quando eu olhei para o altar, o noivo estava no altar da igreja. E quando eu olhei, ele estava com vestes brancas. E eu não conseguia ver a sua face. Eu curvei a minha cabeça porque a glória que saía dele, os meus olhos não resistiam, eu não conseguia focar os meus olhos. Eu só via as vestes brancas dele, os pés, e eu entendi que era o noivo que estava sobre aquele altar. E de repente ele falou para mim assim: agora você vira, fica de costa e olha para a porta a qual você entrou. E eu me virei e fiquei de frente com o corredor, na frente do altar, de costas para o altar e olhando para o corredor.
E ele falou para mim: preste atenção no que eu vou te mostrar. E quando ele falou para mim assim: foque os teus olhos. E eu foquei os meus olhos, fiquei olhando. Queridos, e de repente o teto da igreja, ele sumiu, ele se abriu, ele desapareceu. E na frente, na porta da igreja, na entrada da igreja, quando o teto se abriu, ali apareceu um portal enorme, num dourado, num ouro, a qual eu nunca vi aqui nessa terra. E quando aquele portal apareceu ali, e os meus olhos contemplando, aquele portal, ele se abriu. E quando aquele portal se abriu, queridos, eu vi o Espírito Santo, que ele veio da mesma forma como ele veio quando nosso Senhor Jesus foi batizado por João Batista, qual ele veio em forma de um pombo. Ali eu vi o Espírito Santo, ele veio em forma de um pombo enorme, muito grande, num branco a qual eu nunca vi aqui nessa terra, um branco a qual eu nunca contemplei. E ele veio batendo as suas asas. Ele vinha batendo as suas asas e ele adentrou sobre a nave da igreja. Ele passou por aquele portal e ele adentrou sobre a nave da igreja. Sobre a igreja, ele começou a sobrevoar sobre a nave da igreja. E quando ele batia as suas asas, o vento que saía das suas asas, ele soprava sobre aquele lugar. E a maioria das pessoas que estavam sobre aquele lugar, queridos, eles eram tomados pela presença do Espírito Santo. Eles ficavam embriagados, eles ficavam cheios. Pessoas ali começavam a falar em línguas. Outras começavam a traduzir. Algumas saltavam, outras choravam, outras caíam no chão. Tremiam muito, muita eletricidade no seu corpo. Aleluia. Outros rolavam, gargalhavam. E ele sobrevoou sobre toda a igreja. E eu fiquei vendo, mas aonde passava, aonde ele passava, aonde aquele vento soprava, ali as pessoas eram impactadas pelo aquele poder. E ele sobrevoou sobre toda aquela igreja enorme, passou por cima daquele povo. E de repente ele saiu pelaquele mesmo portal, ele saiu. E aí o portal se fechou. E as pessoas que estavam ali, elas ficaram cheias, embriagadas. Uns começaram a profetizar. Os profetas que estavam naquele lugar, eu entendi que foram ativados. Pessoas com a Bíblia na mão, e elas abriam a Bíblia, elas abriam a palavra e elas começaram a receber as revelações. Eu entendi que naquele momento o Senhor Espírito Santo, ele veio sobre a igreja e ele estava distribuindo os dons, ele estava ali distribuindo os talentos, ele estava ali ativando os seus profetas. Eu vi ali, pessoas começaram a louvar, cheias do Espírito Santo. Aleluias. E quando eu voltei chorando muito, e eu olhava para mim e eu me achava tão imunda diante daquilo que eu vi, diante daquilo que eu contemplei. Eu me sentia tão suja diante daquela santidade a qual eu vi ali, eu contemplei ali naquele momento. Oh, aleluias. Eu me sentia tão pequena, eu me sentia envergonhada. E eu falava: Senhor, eu não sou digna de ter recebido isso do Senhor. Aí o Senhor falou para mim: filha, porque você crê, você recebeu. E eu quero que você anuncie isso para a minha igreja, que você fale isso para o meu povo. Amados, e aí pessoas saíam de dentro dali da igreja, e pessoas saíam correndo, ativadas, e outras falando: não, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que levar, eu tenho que fazer.
Alguns não receberam, eu vi que alguns naqueles lugares, naquele lugar não recebeu, rejeitaram. Aleluias. Aí o Senhor falou para mim, filha, essa palavra do Senhor diz que o Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Se abrires o teu coração, se abrires o teu ser, eu entrarei e farei morada. Aleluias. E quando o Senhor falou para mim, que quando o Espírito Santo passou e quando fechou o portão, o Senhor falou para mim, nos últimos dias, filha, será assim. A igreja que abriu o portão, a igreja que me receber, que crê, essa sim receberá. A igreja que entender, essa receberá. E essa viverá. E eu quero dizer para você, a igreja sou eu. A igreja é você. E se verdadeiramente nós abrimos o nosso coração e entendermos, darmos lugar para o Espírito, nós vamos vivenciar o sobrenatural. E nós não vamos só vivermos para nós. Nós vamos também influenciar e impactar outras pessoas. Então, eu quero dizer para você, abra a porta do seu coração. E o Senhor também falou a questão dos templos também. O Senhor falou, muitos não vão me receber. Muitos não vão aceitar. Mas aqueles que estiverem, que abrir, né? Por isso que o salmista está dizendo, levantai, ó vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então o Senhor quer que nós abrimos os portais para que Ele possa entrar e para que Ele possa fazer. Que toda resistência, né, que toda oposição venha cair por terra. Porque o Senhor tem coisas grandes para realizar. Amém? Então hoje, através dessa palavra, se conscientize de uma coisa. Você não é de Paulo, você não é de Apolo, você não é de Pedro, você é de Jesus. Você é a Igreja Santa do Senhor. E Ele quer se manifestar em você. E eu quero dizer outra coisa. Talvez você esteja tão preocupado com tantas coisas aqui da terra. Com o que há de comer, com o que há de vestir. Quando chegará a honra, a exaltação na tua vida, no teu ministério? Não se preocupa com isso, não. Busca primeiramente o reino, a justiça de Deus. Busque os céus e tudo mais você será acrescentado. Eu tenho vivido isso com o Senhor e é maravilhoso. Tenho vivido a graça, a misericórdia do Senhor a cada dia. E é isso que o Senhor quer da sua noiva, é isso que o Senhor quer da sua igreja. Você é noiva, você é igreja. Busque a Ele, busque o reino, busque os céus. Tantas pessoas eu vejo buscando o evangelho de prosperidade. O evangelho de... Não sou contra não, querido, não sou contra. Mas busque primeiramente o reino. Busca primeiramente uma vida de intimidade com o Senhor. Busca os céus, atrai os céus sobre você. Seja um ser espiritual. Seja um ser que ande no Espírito. Eu sei que não é difícil, nós não somos 100% espiritual, somos terríveis, pecadores, né? Somos carne. Toda hora estamos pecando, nosso agir, nosso falar, nosso pensar. Né? Não somos santos, mas estamos buscando a santidade no Senhor. Mas nós podemos ser melhor. Então eu quero dizer para você, hoje o Senhor está convidando a sua igreja, porque é tempo do Senhor realizar coisas maravilhosas. Ontem mesmo, nós vimos na nossa igreja, para honra e glória do nosso Senhor Jesus, uma irmã nossa, muda e surda, não era de nascença, eu acho, parece que de uma certa idade, quando era criança, acho que 4, 5 anos, ela foi acometida de meningite e ela perdeu, nunca mais falou e nunca mais ouviu. E ontem, pela graça e pela misericórdia, a igreja toda ali reunida, quando o apóstolo Ronaldo chamou
ela para orar por ela, a igreja se reuniu, todo mundo no mesmo propósito, juntamos ali a nossa fé, a concordância. E naquele momento, né, o apóstolo fez como Jesus fez, né? E muitos acham que é loucura falar isso, é nojeira. Não. Se o Senhor falar, cospe no dedo, né? Igual ele foi lá e no ouvido da irmã, molhou o dedo nos lábios da irmã, né? E falou, Efatá. A irmã começou a falar e começou a ouvir. Por quê, querido? Porque nós estamos crendo no sobrenatural. Amém? Nós estamos crendo no sobrenatural. E é isso que o Senhor quer da sua igreja nos últimos dias. É para isso que o Senhor está chamando a sua noiva. E é este tempo que o Senhor tem para a sua noiva. Eu tenho outras revelações para passar para vocês sobre a noiva, mas em outras aulas nós vamos estar passando para vocês as experiências de arrebatamento que o Senhor tem nos dado, tá? Nós vamos passando para vocês aquilo que o Senhor tem nos revelado e vou compartilhando com vocês, para que sirva de edificação para a tua vida, para o teu ministério, amém? Então nós vamos passando aqui para vocês na medida que nós vamos fazer a aula, nós estamos intercalando, né? Eu confesso para vocês, eu vou dizer que só debaixo da unção mesmo, mas fora da unção eu tenho um pouco, eu sou meio tímida assim para gravar, mas eu falei, Senhor, se o Senhor queira que eu faça, eu vou fazer, tá? Então às vezes assim, vocês me desculpem algumas coisas, saí meio atrapalhada, mas o Senhor Espírito Santo está me ensinando, tá bom? E eu quero poder ajudar vocês, né, aos profetas, né, como eu tinha recebido tantas coisas do Senhor, né, e eu estava igual aquele profeta que estava lá junto com Eliseu, e ainda não sei, estou aprendendo, né, e sempre tenho pedido a humildade para o Senhor, para Ele me ajudar, né, para aprender com aqueles que sabem mais, que já vivenciaram mais, que têm, né, um pouco mais de bagagem que a gente, né. E eu tenho aprendido com muitos homens de Deus, com muitas mulheres de Deus, né, eu tenho aprendido, mas o querido Espírito Santo tem me ensinado também, Ele, né, que é o professor, né, o mais sábio, o mais lindo, o mais cheiroso, mais tudo, né, é Ele. Ele tem me ensinado muitas coisas. E eu quero poder compartilhar com vocês, né, do que eu tenho aprendido com Ele, do que eu tenho aprendido com outros servos de Deus, né. Então eu quero poder estar passando aqui para vocês, né, como está falando para vocês, o Senhor tinha me dado tantas coisas e tinha tantas coisas que eu não sabia nem manusear, né, como aquele profeta da palavra, que diz a palavra do Senhor, né, do machado que escapou das suas mãos, né. Mas aos poucos nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo e nós vamos fluindo dentro daquilo que o Senhor nos chamou, né? E hoje essa aula é para que você venha pedir para o Pai, pedir para Ele, né, para que Ele possa fluir em você da forma que Ele queira fluir, amém? E eu quero deixar como tema aqui para essa aula, que você não é Xerox, né? Você não é cópia de ninguém. Deus quer que você tenha a tua identidade. Amém? Deus quer que você seja autêntico. Amém? Numa outra aula, eu vou passar para vocês a revelação da geração de pintinhos. Você vai rir um pouco, mas é de Deus. Que o Senhor me deu, né? Você vai entender que você não é igual a ninguém. O Senhor te fez único. Amém? E Ele quer te usar, Ele quer fluir em você dentro daquilo que Ele te chamou para fluir, para fazer para o reino dele. Amém? Então, hoje, eu quero que você abra, né, a porta do seu coração. E eu quero que você entenda que o reino de Deus está aí dentro de você e que Ele quer fluir em você. Eu quero que hoje, através do Espírito Santo, você comece a pedir para Ele o que Ele tem para você. Amém? E aí você vai começar a ver as maravilhas que Ele tem. Amém? Quero que você peça para Ele, fala para Ele, Senhor, como o Senhor quer me usar?
Qual é o meu papel no teu reino? De que forma o Senhor quer me usar? E Ele vai responder e Ele vai te usar. Amém? Como eu estava falando para vocês, como nós vimos ontem essa irmã, né, ser curada, ser liberta, né, voltar a falar, ouvir. Amém? Nós temos visto coisas maravilhosas, visitações de anjos. Amém? Então assim, e Deus tem tudo isso para nós. Não é só para mim, não é só para o apóstolo, não é só para o irmão tal, para o outro irmão, não, é para você que está nos ouvindo também. E Ele pode levar você muito além do que você imagina. Mas queira viver para Ele, queira deixar Ele fluir em você. Para de ficar se preocupando. Deus manda dizer, tem pessoas que ficam se preocupando com promessa, com... Tudo bem, a promessa é maravilhosa, nós vivemos a promessa do Senhor. Tem pessoas que ficam se preocupando, quando que Deus vai me levar para as nações, quando que o meu nome vai ser soprado. Para de pensar isso. Viva com o Senhor. Deixa Ele te usar aonde Ele queira te usar. Amém? Deixa Ele fazer como Ele queira fazer. Não precisa se preocupar, igual tá as taças aqui com os níveis de unção. Né? Você vai chegar num nível alto com Ele. Ele vai te levar. Mas viva cada dia com Ele, viva os momentos com Ele, viva uma vida de intimidade com Ele, deixa Ele fluir do jeito que Ele queira fluir, deixa Ele fazer, entrega o domínio da sua vida para Ele, entrega o controle da sua vida para Ele, entrega tudo para Ele hoje, entrega tudo, põe tudo nas mãos dEle e deixa Ele fazer do jeito que Ele queira te fazer na sua vida, deixa Ele te usar, né? Porque com Jesus não tem com Jesus, né? Jesus, o que Jesus fez? Jesus foi lá, cuspiu, né, na areia, no barro, fez aquele lodo, passou no olho daquele homem, ele voltou a ver. Jesus cuspiu em seus dedos e orou, e o surdo começou a ouvir. Ele é simples, o Evangelho é simples, a palavra de Deus é simples. Deixa Ele fluir em você. Deixa Ele fazer da forma que Ele queira. E eu quero dizer mais uma coisa para você, que o Senhor pede para eu dizer. Não queira os benefícios da noiva. Não queira só os benefícios. Não queira a unção, não queira só Ele por causa dos benefícios. Mas ame Ele acima de todas as coisas. Busque Ele acima de todas as coisas. E você vai ver tudo fluir na tua vida. Amém? Não queira só os benefícios, queira estar com o noivo, queira viver com o noivo. Amém? E você verá a diferença na tua vida. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero pedir ao Senhor Espírito Santo que neste momento aí onde você estiver, você venha ser tocado por Ele. Eu quero que você, aí onde você está agora, Ele está vendo você. Eu quero dizer uma coisa para você, o teu nome não precisa estar na mídia, o teu nome não precisa ser reconhecido pelas nações, porque no tempo certo, se o Senhor quiser fazer isso, que isso aconteça, isso vai acontecer, mas Ele está te vendo aí. Talvez você seja o menor da tua casa, o menor da tua família, o menor da tua igreja, o menor da tua parentela, mas Ele está te vendo aí onde você está. E se verdadeiramente você abrir o teu coração, entregar o teu coração para Ele e dizer, querido Espírito Santo, flui em mim, eu quero viver o sobrenatural, eu quero entrar nas dimensões celestes, eu quero viver os céus, eu quero ter as revelações. Pede para Ele abrir os teus olhos espirituais, pede para Ele te mostrar, Ele vai te mostrar. Eu quero pedir ao querido Espírito Santo que o poder dele venha sobre a tua vida, aí onde você estiver agora, que você seja ativado, que você seja tocado. O Senhor Espírito Santo me revela profetas que estão ouvindo essa aula,
profetas que por circunstância, profetas que por perseguição se calaram, mas o meu Senhor manda dizer para você hoje, que hoje Ele te toca, hoje Ele tira você da caverna e Ele está falando para você: volte a profetizar, volte a exercer o ministério ao qual eu dei para você. Uraia, chore, canta, lama, naia, chore, as. Talvez você se calou porque você falou a verdade e pessoas começaram a te perseguir, veio a rejeição, pessoas começaram a te atacar, pessoas começaram a não entender o que Deus tinha com você. Deus fala para você hoje que Ele está te tirando dessa caverna, e Ele está falando para você: viva, fala o que eu te mando, profetiza. O Senhor diz: não se cala. Oh, rabadalalaia, eu quero pedir para o querido Espírito Santo que aonde você estiver neste momento, você seja tocado pelo poder dele, que você seja tocado pela unção dele. Oriandia faço de comanaia cheias. Ramandias de comandaia soria la façorias. Senhor Espírito Santo, eu te peço neste momento que o Senhor possa liberar do teu poder sobre este filho, sobre essa filha que neste momento, Senhor, está nos ouvindo. Que neste momento, aonde eles estiverem, Senhor, que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua unção sobre a vida deles, ó Pai. E que eles venham ser usados para a edificação da noiva. Que eles venham ser usados nos altos níveis, Senhor. Que eles venham, Pai, viver, Senhor, um novo tempo com o Senhor. Senhor, que os dons sejam liberados sobre eles. Que o teu poder seja liberado sobre eles. Oh, Senhor, que essa unção seja liberada sobre eles, Pai, agora. Aonde eles estiverem, Senhor, no teu nome, Senhor, eu libero, Senhor, essa unção sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, para edificação da tua noiva, que eles sejam usados com ousadia, que eles sejam usados com poder, Pai, que os seus sinais, saramachere, cante, avasso, decomanai, venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, acompanha eles, ó Pai querido, Pai amado, para que o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado. Oh, Senhor, e nós levantamos, Pai, as nossas mãos como igreja, e nós oramos, Senhor, neste momento, e nós falamos: levantai, ó vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e todo-poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Entre, Rei da Glória, que o teu nome seja glorificado entre as nações, que o teu nome seja glorificado entre os povos, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Oh, Ralabaia, Xerecanda, Lamandai, Espírito de Deus, sopra dos quatro cantos, sopra Ramachere, Assou de Comanai, vento do Espírito, venha sobre a tua igreja, venha sobre os teus filhos. Uraia, Xere, canta, Lamana, Labachúria, Lamanaia, Xeria, Lamanai, Orias, Orias, Xerias, Xerias. Oh, aí onde você estiver agora, receba dessa mesma unção. Xeria, Lavante, Assore, canta, Lamanai. Receba deste mesmo poder. Seja impactado pela glória do Senhor. Seja tocado por Ele neste momento. Xeria, Lamassou de Comanai. E tome posse, tome posse, tome posse dessa unção, tome posse dessa presença sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor.
orar. Eu quero decretar sobre a tua vida as bênçãos do Senhor. Eu quero decretar sobre você, sobre o ministério, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, os céus abertos. Eu quero liberar sobre a tua vida, profeta do Senhor, os céus abertos. Anarraso, refaço, decomanaia, xérias. Remantia faço, e alava, xéria, lamanaia, xérias. Os céus abertos. Rabababababa, xéria, lavababa, xéria, lava, xória, lamanaia, xérias. Riantia faço, e alama, xéria, lamaia, xéria, lama, xória, las. Oh, eu quero liberar sobre a tua vida agora a unção profética. Os profetas que nos ouvem neste momento, receba dessa unção sobre a tua vida. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom. Amo vocês em Cristo Jesus.